queridos, olá, amados. Estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo. Quem tem ouvidos, ouça. E hoje, como sempre, eu falo para vocês, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos, os 10 chifres da besta, né? Invasão Nephilim, os 10 chifres da besta. E hoje a gente vai passar para o capítulo 11, né? O vídeo 7, né? Invasão Nephilim, parte 7, né? Na parte 6, nós estudamos aí a respeito da ligação entre a Terra Oca, o mistério de Agartha, aos intraterrenos de Maitreya, e toda essa ligação hoje com as Américas, com todas as ligações de entradas que existem em todos os continentes, mas principalmente com a história particular que houve aqui nas Américas e as suas respectivas entradas. Temos entradas importantes também no Ártico e também em alguma parte aí da Antártida, né? Mas a gente sabe que tem muitas passagens aqui nas nossas montanhas, nos vulcões, nas cavernas, muitos lugares que muitas das vezes também a gente nem conhece, porque a América e o Brasil são vastos de lugares místicos. Então, depois da gente ter visto aí toda a ligação da Terra Oca, o mistério de Agartha, dos mundos intraterrenos com os 10 chifres da besta, porque nós não podíamos falar dos 10 chifres da besta sem eu deixar de ter um capítulo à parte sobre a Terra Oca, a tão famosa Terra Oca, e os mistérios de Agartha, Shambhala, Shangri-La, né? Em cada lugar eles dão um nome diferente. E eu tinha que trazer para vocês um capítulo deste assunto relacionando os intraterrenos, os extraterrenos e também os mundos de Agartha com a Terra Oca e os 10 chifres da besta. E nós vimos também o capítulo sobre as portas eternas, né? Onde a gente estava explicando aí para vocês a respeito dos portais, o que são as portas eternas. Vocês tiveram aí um vislumbre bem significativo a respeito desse capítulo e hoje nós vamos retornar ao livro Invasão Nephilim, né? Vamos dar, na verdade, continuidade ao livro Invasão Nephilim com o capítulo 11, que diz o seguinte: portas eternas ou buracos de minhoca. Então a gente vai continuar descortinando aí todos esses mistérios, porque muitos são os enganos, os grupos, os canais que estão aí direta e indiretamente, consciente ou inconscientemente trabalhando com a Loja Branca. Alguns sabem com que estão trabalhando, outros estão sendo levados a eles de uma forma bem sutil, bem diplomática, como é o costume deles trabalharem. Estão sendo deslumbrados, muitos canais estão sendo levados para o caminho da Loja Branca de forma bem sutil, talvez até alguns sem perceber. Infelizmente, eu tenho, pelas minhas andanças aí, entre os canais, cada vez mais eu tenho percebido a influência da Loja Branca, da Grande Fraternidade Branca, em muitos canais que falam de misticismo e de apocalipse. Então, o meu intuito aqui não é denegrir a imagem dos donos destes canais, o meu intuito aqui não é dizer que eles são isso ou aquilo, denegrir eles no seu caráter, na pessoa deles, mas sim contestar aquilo que eles estão anunciando e pregando. Jamais aqui eu vou estar atacando ninguém pessoalmente, o caráter da pessoa. Muitos eu acredito que tenham boas intenções, que acreditam estarem fazendo algo bom, estarem fazendo algo bom para a evolução do mundo, para a evolução da humanidade, evolução do Brasil. Muitos deles ajudam muitas pessoas, têm entidades filantrópicas, né? Ajudam muitas pessoas com cura energética, com muito conhecimento desses seres, mas a gente sabe, a gente conhece que o fim destas coisas para onde vai levar. Então, amados, o meu intuito aqui não é denegrir a imagem de ninguém, mas apenas mostrar para vocês quais são os tipos de assuntos e ensinamentos que eles estão trazendo,
o que que é inerente à loja branca, o que eles negam, o que eles têm pregado, para que vocês, ao ouvir algo parecido em algum lugar, vocês saibam identificar. E aí cabe a vocês, né, com esse entendimento do criador, assimilar o que é passado nestes canais ou não, porque muitos destes canais têm informações importantes para a gente aprender, informações sobre arqueologia, sobre mapas do passado, sobre o sistema que operava aqui no passado, né? Tem muita informação, informação histórica e arqueológica importante que de saber, né? Porque o trabalho nesse sentido que eles fazem é muito bom. Mas, no entanto, todavia, eu assisto todos esses canais, assisto vários canais, na verdade, né, buscando informações, mas eu aprendi a filtrar aquilo que eu ouço de cada um deles. E se eu vejo alguma coisa ou se eu ouço alguma coisa fora do âmbito histórico e arqueológico, que vai contra os meus princípios espirituais daquilo que eu creio, ainda que para alguns seja uma crença limitante, para outros seja estar cega para o sistema, para outros seja fundamentalismo, para outros seja extremismo, não importa, eu chamo de fidelidade. Eu chamo de fidelidade, e quando eu estou vendo algo informativo com relação histórica e arqueológica nestes canais diversos, eh, eu filtro a ideologia que eles tentam passar, né. Eu absorvo a parte histórica e arqueológica, que é muito importante, o trabalho que eles fazem em relação à história e arqueologia de muitos canais, mas eu filtro a parte ideológica, eu não me deixo influenciar pela parte ideológica de nenhum deles. Então, eu assisto também canais que trabalham com a loja branca para absorver as informações do que eles estão passando, as profecias que eles estão dando, os sinais que eles estão dando, o que eles estão, como eles estão preparando seus adeptos para as mudanças que vão ocorrer no mundo, para que eu possa trazer essas visões de uma forma escritural, bíblica e da visão do Criador a respeito de tudo isso. Então, eu vejo que muitos canais que, apesarem de terem uma base muito forte histórica e arqueológica, de informações assim que são muito importantes a gente saber, estão inserindo no meio e das suas as ideologias da loja branca. Talvez alguns conscientes, como eu falei, certos canais são conscientes disso, outros talvez não, estão indo porque estão ficando deslumbrados com todas as coisas que têm sido mostradas e acabam se deslumbrando com as ideologias que eles passam para a pessoa logo depois. Então, amados, eu tenho visto aí, alguns eu já mostrei aqui no canal, né, e mais uma vez eu digo, a intenção não é denegrir o caráter nem a pessoa desses canais, e sim os ensinamentos, para mostrar como a loja branca está atuando no meio deles e uns confessando com a sua própria boca que é a loja branca que atua por trás deles. Então, se ele tem um canal público, assim como eu também estou me expondo aqui, é, é passível de contestamento, de, de, de uma visão diferente, né? E eu acho que isso é um direito de todas as pessoas, concordar e discordar sem ofender as pessoas no seu pessoal. Então, eu tenho visto aí que, além de todos esses canais que eu tenho mostrado para vocês aqui nos meus vídeos, né, que tá aí para vocês, até, irmãos, até a Prisca, que eu gosto muito de assistir o canal da Prisca Coco, e com isso não tô aqui dizendo para vocês pararem também de assistir o canal da Prisca Coco, mas esses dias eu estava assistindo o canal dela e eu também acabei observando que ela tem o mesmo pensamento de o Monte Sião subir, que vai causar um grande terremoto e vai se tornar a montanha mais alta, né? E em tudo isso, ela acredita que a pessoa que vai fazer os acordos de paz ali entre o Oriente e o Ocidente não é o Anticristo, é o Messias. Eu ouvi ela dizer isso, e aí quando eu ouvi ela dizer isso, eu falei, meu pai, mais uma que está caindo
nas ideologias da fraternidade branca. No caso da Prisca, eu acredito que é inconsciente, por ela talvez possa ela estar ouvindo pessoas que já têm consciência da fraternidade branca e está passando informações para ela que está deixando ela deslumbrada. Mas talvez, também não vou botar minha mão no fogo, porque eu não a conheço pessoalmente, mas talvez pela índole, pelo amor que ela parece demonstrar pelo Criador e pelas coisas do Criador, pela escritura, talvez inconscientemente ela possa estar pendendo para esse lado, né? E eu vou estar orando para que a Ru venha abrir, porque ela tem muito da parte da consciência dela aberta, né? Ela tem uma parte da glândula pineal dela aberta, porque ela tem sonhos proféticos, ela já teve visões. Então eu vou estar orando ao Criador para abrir os olhos dela concernente a isso. Porque, irmãos, eu sei que tem muitas passagens dizendo que o Monte Sião ele vai subir e vai ser o maior de todos os montes. Ele vai, na verdade, não diz que ele vai subir, diz que ele vai se elevar acima de todos os outeiros e acima de todos os montes. Mas isso, amados, só vai acontecer após o Armagedon. As pessoas correrão, afluirão, vão correr para o Monte Sião, né? As nações correrão para o Monte Sião. Após o Armagedon, o reino de Yahushua só vai ser instaurado após o fim da dualidade. Qualquer outra paz, qualquer outra suposta destruição dos Illuminatis vai ser de uma forma falsa, de uma forma ilusória, como eu disse para vocês. O Maitreya, ele vai trazer a ilusão de que a Loja Branca venceu e agora o mundo vai entrar na paz. Mas quando eles vencerem as últimas pessoas que não quiserem aceitar a marca da besta, o Dajjal ele vai quebrar esse acordo e eles vão ser expulsos daqui e o mundo vai ser governado pela escuridão. E só aí então que vai vir a vingança do Criador contra estes seres. E só após o Armagedon é que o reino de Yahushua vai ser restaurado, que o monte Sião vai se elevar acima de todos os outeiros e todos correrão para ele. Qualquer coisa antes disso é imitação. Então, eu vi a Prisca, eu ouvi, né, a Prisca dizer várias vezes no canal dela que isso vai ser agora, que o monte Sião vai subir da terra e vai causar um grande terremoto. E eu já ouvi outro canal falar isso também. E a gente sabe que também estão dizendo que Jerusalém vai subir do mar, que vai surgir uma grande cidade do fundo do mar. Mas se você for para a Bíblia, se você for para a Escritura, as Escrituras dizem que outra coisa vai subir do mar, né, e não Jerusalém. E aí a gente vê agora a Prisca dizendo que o Monte Sião também vai subir, causar um grande terremoto, e vai destruir aí com os Illuminati, e vai acabar esse governo oculto, e as pessoas, né, os cristãos, no caso, dizem que quem vai fazer os acordos de paz vai ser o anticristo, mas na verdade é o Messias, né? Eu ouvi ela dizendo, você sempre ouviu por aí que quem vai fazer os acordos de paz é o anticristo, mas na verdade é o Messias que vai fazer. Então, amados, isso está totalmente contra a Escritura. É só você ir lá ver em Daniel. E no próprio Apocalipse. Então, você também pode ver isso no Apocalipse de Elias, né? Que é essa pessoa que vai falar, Deus é um só. Nossa, vinde, olha que nossos parentes ressuscitem para ver esse mundo maravilhoso que estamos vivendo agora. Então é tudo isso que eles estão pregando e que eu estou tentando alertar vocês. E eu quero deixar mais uma vez claro que eu não estou aqui tentando denegrir a imagem pessoal, nem o caráter, nem a intenção de ninguém. Quem sonda o coração, a mente, o caráter é Yahweh, somente. Eu estou aqui simplesmente para alertar os ensinamentos, para poder dar o meu contestamento e o meu entendimento acerca dessas coisas que estão sendo ensinadas, trazendo para vocês uma outra visão, um outro lado de uma outra pessoa a quem tem sido mostrado a realidade espiritual por trás destes seres. Então, e o que está envolto nos ensinamentos deles.
Então, é isso que eu gostaria de dizer, né, vamos para quase 15 minutos aí de introdução no vídeo, né, eu gastei aí 15 minutos do vídeo para poder falar essas coisas com vocês, porque eu acho importante deixar isso enfatizado e bem claro, ok, amados? O reino milenar de Yahushua é só depois do Armagedon, e Yahushua só vai aparecer após o Armagedon. Antes disso, só vai acontecer o arrebatamento dos fiéis do Criador. E eu, mais uma vez, eu vou deixar claro que eu não estou falando de placa de igreja, estou falando dos fiéis do Criador nos 4 cantos da terra. E só que ele não vai ser visto. Os anjos que vão estar levando essas pessoas nas suas carruagens não vão ser vistos. Simplesmente as pessoas vão sumir e o mundo vai entrar aí numa confusão. E o mais interessante é que o Rafael Hungria também citou isso, né? Que vai aparecer um líder no Oriente que vai juntar judeus cristãos, que vai ajudar judeus, árabes e muçulmanos no Oriente, que para muitos é conhecido como anticristo e para outros ele vai ser tido como Messias. Ou seja, ele está falando já do próprio Dajjal, mas ele disse que também vai aparecer aí uma volta de um suposto Messias, que vai trazer aí uma confusãozinha no mundo. E essa confusãozinha, eu acredito que ele já esteja querendo se referir ao arrebatamento das pessoas, sendo que ele disse que mas nós não vamos nos deixar levar por essas coisas, ou seja, que essa suposta volta seria uma falsa volta, né? Porque eles vão alegar que as pessoas que sumiram, eles vão alegar que as pessoas que desapareceram foram abduzidas por naves de seres malignos, né? Mas nós sabemos, o próprio filme Skyline mostrou isso como se fossem alienígenas, as pessoas sendo sugadas e alienígenas comedores de cérebro e tal. Mas a gente sabe, hoje eu sei que tudo isso foi denegrido, porque na hora que acontecer eles terão que ter uma desculpa para dar. Eles terão que ter algo para justificar para as pessoas. E todos aqueles que servem o Criador e que não estavam prontos para esse dia, que vão ficar aqui para serem a resistência, infelizmente eles vão ser os culpados de toda a dor que vai ser causada no mundo pelos familiares que vão estar perdendo aí seus filhos que forem, suas mulheres, seus esposos que desaparecerem. Todo esse rancor e toda essa raiva da perda dos familiares vai ser voltada contra as pessoas que ficarem aqui, que não estavam prontas para ir na plenitude dos gentios, para as bodas do Cordeiro. Então, busque o Criador, busque Arro. Vamos começar o nosso vídeo, que essa foi a maior introdução que eu já fiz na história desse canal, quase 20 minutos de introdução. Mas eu precisava falar tudo isso para vocês. Então, aguarde um pouquinho aí a nossa vinheta, que nós já estamos de volta com o assunto de hoje. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, em teu Pai secreto. Então, pessoal, antes de continuar o vídeo, eu gostaria de corrigir, né? Hoje nós vamos estar fazendo a parte 8 dos nossos vídeos Invasão Nephilim, né? A parte 7 foi a parte que a gente falou das portas eternas, e agora na parte 8 nós vamos falar das portas eternas ou buracos de minhoca. Então nós estamos no vídeo Invasão Nephilim, parte 8 e não 7, né? O 7 já foi.
Então, tendo corrigido isso, vamos dar início, né? Capítulo 11. Portas eternas ou buracos de minhoca? As portas eternas por onde entrará o Rei da Glória, citadas no Salmo 24, também simbolizam túneis de luz, buracos de minhoca por onde, por toda a eternidade, a humanidade terrena, usando a tecnologia dos querubins, colonizará outros mundos do cosmos. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Não é por acaso que este texto está no Salmo 24, pois 24 é um número importante na Cabala. É o número dos 24 anciões do Apocalipse. E eu já falei para vocês em outros vídeos que existe a Cabala teúrgica, dos anjos caídos da falsa luz, a Cabala draconiana, dos seres das trevas, dos demônios, dos reptilianos, draconianos e demônios da Goétia. E existe a cabala verdadeira que foi passada aos hebreus no passado e escondido para que esses ensinamentos das ciências sagradas elas não fossem corrompidas pelos pagãos, como acabou acontecendo. Então, verdadeiramente, a Bíblia está cheia de números cabalísticos, mas a cabala em si, a numerologia, a geometria, a astronomia e não a astrologia, né? As ciências que foram passadas dos antigos construtores é algo que é ensinado nos céus sobre de como funciona o universo, como funciona a criação, as construções, os códigos da criação, tudo isso foi corrompido pela cabala teúrgica e pela cabala draconiana, transformando os ensinamentos do Criador, assim como lá no livro de Enoque está escrito que os anjos caídos ensinaram os conhecimentos do céu aos humanos, levando eles a errar, levando eles a corromper as coisas sagradas do céu. Então, realmente, 144.000, 24 anciãos, 12 tribos, tudo isso é uma cabala, mas é uma cabala que tem origem nas coisas do Criador, porque o Criador ele faz tudo em seus ciclos, né? Assim como a gente tem os 12 demônios das casas zodiacais, que vai também até o número 13, que é o número do Ofiucus ou Serpentário, nós temos também as hierarquias das 12 tribos de Israel. Então, tudo tem o seu oposto. A cabala teúrgica e a draconiana, elas simplesmente adaptaram os códigos dos conhecimentos que vieram do céu ao seu bel prazer, convertendo em magia, em códigos para invocar seres para realizarem os seus desejos de serem ricos, serem deuses, despertarem os seus poderes latentes e serem eternos aí entre aspas, sem precisar da ajuda do Criador para isso, para serem independentes do Criador. E isso os anjos caídos sabiam ensinar como ninguém. Então, nós temos aí o número 7 dentro da cabala teúrgica, onde a gente tem aí os 7 mestres ascensos, as 7 cores do arco-íris, onde cada mestre ascensionado representa uma cor do arco-íris, mas por causa disso, o arco celeste é uma coisa maligna? Não, o arco celeste não é uma coisa maligna, né? Não é porque a loja branca se utiliza da hierarquia das 7 cores e dos 7 tons do arco-íris para se identificar que o arco celeste do Criador é uma coisa má, né? Ele representa as 7 hierarquias verdadeiras do Criador, né? As hierarquias dos principais arcanjos, que também têm correspondência nas cores do arco-íris, que também fazem parte da hierarquia das 7 camadas que existem em volta da Terra, onde cada um cuida de uma região celestial. E aí eles têm também a oposição deles, a oposição na loja branca e a oposição na cabala draconiana.
onde eles lutam e guerreiam com esses seres. Então é isso que a gente tem que saber separar. Então quando a gente fala aqui de 24 é um número importante na Cabala, por causa justamente que a numerologia e a geometria nesse sentido, ela faz parte do esquema que o Criador criou, né? Dos códigos da escritura. Então vamos continuando aqui. Pois 24 é um número importante na Cabala. É o número dos 24 anciãos do Apocalipse, o número do controle sobre as eras, né? Lembra das eras, dos arcos temporais que eu falei em vídeos anteriores? Estes 24 anciãos têm vários significados no esoterismo, mas o significado mais central para os antigos hebreus é o de ciclos de tempos ou eras, de 2150 anos, o ano zodiacal. Agora estamos completando o ciclo final dos 24 anciões e a Terra entrará na era aquariana como um novo tempo cósmico, né? É como eu falei para vocês, na mudança de arco temporal da era de peixes para a era de aquário, do grande relógio que roda em cima de nós, né? Como um novo tempo cósmico. Como eu disse para vocês em vídeos passados, é uma era onde os anjos caídos vão se apresentar ao mundo, e também que a Terra vai entrar em contato com outros mundos do cosmos, mas também será a era em que Yahushua virá fazer justiça sobre a Terra e manifestar o seu reino sobre a Terra também. Entradas eternas, portais se abrirão sobre a Terra, e por estes portais de luz, o humano poderá visitar e colonizar e divulgar a verdade de Yahushua a outros mundos do cosmos. Você já imaginou isso, meu querido? Que depois que tudo tiver passado e Yahushua tiver colocado debaixo dos seus pés todo o reino, potestade, principado, até como está escrito na Escritura, quando estiver colocado debaixo dos seus pés todo potestade, principado, e debaixo dos seus pés, quando ele tiver vencido todas as coisas, nós seremos. Por isso que os seres caídos têm uma grande raiva da gente, porque eles sabem que nós, os vencedores, quando eu digo nós, aqueles que vencerem até o final, serão aqueles que vão pregar a promessa de Yahushua a outros mundos do cosmos, porque existem mundos que ainda não ouviram ainda sobre Yahushua, não ouviram sobre o seu sacrifício. Existem mundos em evolução ainda como o nosso, que ainda estão passando pelos seus processos. Alguns são dominados pela loja branca, outros já estão dentro da escuridão, né, já foram dominados pela loja negra. Muitos estão em evolução, passando por escolhas. E uma vez me perguntaram, né, se Yahushua e se tem seres em outros mundos, se Yahushua iria morrer várias vezes, né, para salvar os seres. Na verdade, não, o sacrifício foi único, mas os seres humanos da Terra foram escolhidos para levar a mensagem do sacrifício único de Yahushua aos outros povos do universo. Você entende que importância, né? Por isso que a promessa a Abraão foi pedido para ele olhar para o céu e contar as estrelas. E assim como ele não podia contar as estrelas, Yahweh disse para ele que assim seria a sua descendência. Ou seja, uma alusão em que a sua descendência ela iria povoar todos os universos, iria colonizar vários mundos após terem vencido todo o reino, principado e potestade nesse mundo, junto com Yahushua. Então, à humanidade vai ser dada esse privilégio de pregar a promessa de Yahushua, não só aqui, mas também a outros mundos. De chegar num mundo em evolução, onde as pessoas são primitivas, a maioria vai ser em mundos primitivos, e falar do amor, da promessa, do sacrifício de Yahushua pelas almas, e pregar esses mundos sobre o sacrifício de Yahushua. Você tem fé suficiente para acreditar em algo assim, né? Porque eu tenho, porque eu me baseio naquela palavra que diz, que eu já falei várias vezes para vocês: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem subiu ao coração do homem o que Yahweh tem preparado para aqueles que os amam. Quem serão os príncipes, os reis e sacerdotes? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para trazer das trevas para a luz aqueles a quem eu enviar a vocês, né? E, amados, ele nos constituiu a todos aqueles que vencerem por amor a ele, que abdicarem das coisas desse mundo, que padecerem por ele aquilo que é necessário padecer nessa terra e vencer, e chegar ao final e receber a sua coroa de vencedor, vai ser dado poder, vai ser dado cetro sobre as nações, o cetro principal vai estar na mão de Yahushua, mas a cada um daqueles que vencerem, ele constituirá rei e sacerdote. E rei e sacerdote, como eu disse em outros vídeos, tem reinos para governar. E seria um privilégio muito grande poder falar do amor de Yahushua a outros mundos. Seria uma coisa maravilhosa, amados, fazer conhecido o nome dele em mundos em evolução, em mundos que ainda estão passando pelos seus processos, né? Mas você tem liberdade para acreditar ou não. Se você achar que é muito surreal para sua cabeça, eu não te julgo, também não, você não é obrigado, né, a acreditar, em algo assim, mas eu não ponho limites no poder do meu Criador. Eu não ponho limites aos seus planos, à sua visão, que são mais altos. Os planos deles são mais altos que os nossos. Os caminhos deles são maiores que os nossos. Enquanto a gente pensa limitado aqui com a cabeça e com a mente da terceira dimensão, ele já pensa de modo universal, né? É uma questão muito mais abrangente. E é por isso que o caos tenta de todas as formas nos destruir, nos fazer desistir de Arro, nos fazer desejar as coisas tão miseráveis desse mundo perto da glória que Arro tem para revelar a nós, como o apóstolo Paulo falou, que a nossa momentânea e temporal tribulação neste mundo não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então eu creio, amados, mas você tem total liberdade para acreditar, para pensar pelo menos no assunto ou não, né? Deixar para descobrir quando as coisas acontecerem. O importante é que você seja fiel ao Criador até o fim. E peça, se você tiver o desejo, para que ele lhe revele essas coisas tão grandiosas. Então isso também é o significado das portas eternas. Os eleitos, os vencedores, atravessando as portas eternas e pregando o reino de Yahushua a outros mundos. Isso parece um paradoxo, pois tem raças milhões de anos mais avançadas que nós, para serem colonizadas por nós que somos primitivos. Na verdade, as raças avançadas que atravancarem nosso caminho serão eliminadas pelos querubins guerreiros de tripulação angelical e de Aishins, humanos com poderes angelicais, porque nós não estaremos indo até esses mundos falar do reino de Yahushua sozinhos, né? Os anjos, os guerreiros de Yahushua estarão conosco e nós estaremos com o nosso corpo transformados, né? E com o corpo transformados, nós seremos Aishins, segundo o irmão, né? Vigilantes do céu, porque os vigilantes são humanos que venceram em outros mundos nos seus ciclos e receberam o corpo glorioso, né? E esse corpo glorioso é chamado, segundo o irmão aqui no livro, de Aishin. Então, as nações avançadas que não quiserem receber a mensagem do Criador, elas serão simplesmente que, claro, se elas guerrearem contra nós, se elas fizerem guerra contra nós, elas serão eliminadas pelos guerreiros, querubins guerreiros de tripulação angelical e de Aishins, né? E Aishins, que são os humanos com poderes angelicais, com o corpo glorioso. As raças mais avançadas, ele já está até adiantando aqui pra gente, né? As raças mais avançadas, elas não vão querer ouvir o que temos para falar, porque são raças rebeldes. As raças avançadas de mundos distantes, que não servem o Criador, amados, são as raças que foram criadas por anjos rebeldes. Então, não se sinta assim, poxa, a gente vai chegar num mundo e vai destruir.
Tenha em mente que as raças avançadas, elas são avançadas porque elas receberam conhecimento de algum lugar. E se elas não servem o Criador, o conhecimento que elas obtiveram veio dos anjos caídos. Então, provavelmente, esses mundos avançados que não vão querer ouvir a palavra de Yahushua, não vão querer ouvir sobre o seu amor, sobre a sua lei, elas são provenientes de anjos caídos. Então, você já tenha isso em mente, né? São raças de nefilins em outros mundos. E aqui ele está dizendo, as raças mais avançadas não vão querer ouvir o que temos para falar. Se forem raças da luz mais avançadas, somos nós que teremos que aprender com eles, porque olha aí a diferença. As raças avançadas da luz, que servem o Criador, que já conhecem Yahushua e a lei de Arro, elas é que vão nos ensinar. E se a gente chegar em mundos em que as raças são avançadas, mas não servem o Criador, são provenientes de anjos caídos, elas vão, né, querer nos combater contra nós. E aí elas vão ser eliminadas por nós e pelos anjos do Criador que estarão conosco. Então, essa é a diferença. Se a gente chegar em mundos onde as raças avançadas servem o Criador, nós é que vamos aprender com eles. O contrário, vai haver confrontos. Nós é que vamos aprender com eles. Agora, se forem raças do caos mais avançadas, teremos que guerrear contra eles, usando tecnologia dos querubins, ou então se desviar deles. Então, ou a gente entra em confronto com eles, ou a gente se desvia daquele mundo e vai para um outro mundo onde queiram ouvir a palavra do Criador, né? Então, a gente tem duas opções: ou a gente se insurge contra eles, combate contra eles, ou a gente se retira e vai para um outro mundo onde queiram ouvir, onde estejam mais abertos a ouvir sobre a lei de Arro e sobre o sacrifício de Yahushua. Parece surreal, né, amados? Parece surreal isso, não é? Mas eu, eu penso muito, eu acredito muito. Mas cada um tem a liberdade de pensar e de acreditar ou não, se achar que é muita viagem, né? Se achar que é muita loucura. Eu acredito, porque eu creio que o poder de Arro não se limita só aqui à Terra, e que depois que tudo tiver sido vencido aqui nesse mundo, Yarro tem muito mais, tem missões para nós, tem coisas para a gente fazer. Não vai ser só, né, ficarmos lá flutuando nos mundos celestiais, né? Claro que muitos vão ter o direito de escolher usufruírem da sua eternidade nos mundos de luz, né, nos mundos superiores. Mas aqueles que quiserem entrar e se alistar para o exército e levar a lei, levar a mensagem de Yahushua a outros mundos, vão estar ali fazendo essa missão. E eu quero estar nessa missão, não quero parar, eu quero continuar trabalhando para o meu Criador, sempre. Então eu acredito muito, eu creio muito. Então vamos continuar. Mas você tem liberdade de acreditar ou não, ou de pedir a Yahushua a confirmação sobre essas coisas, né? É o mais correto a ser feito. Continuando, se forem raças do caos mais avançadas, teremos que guerrear contra eles usando a tecnologia dos querubins, ou então se desviar deles. O nosso alvo para mostrar a verdade do Messias são os mundos em evolução, alguns em estado primitivo ainda, né? Como talvez ainda a gente possa encontrar mundos onde ainda haja os hominídeos. Já pensaram que coisa, né? Homens primitivos em outros mundos em estado de evolução? Alguns ainda em estado primitivo e outros em estado médio, como os humanos atuais. Outros ainda em estado avançado de tecnologia, mas ainda abertos para conhecer a verdadeira luz de Yahushua. Então, pode ser que a gente encontre mundos avançados que estejam abertos a ouvir sobre a verdadeira, ou melhor, que estejam abertos a ouvir sobre a verdade a respeito de Yahushua, sobre a luz de Yahushua, da lei de Aaron, do sacrifício que ele fez. Ainda possa ser que a gente encontre mundos abertos, mesmo que avançados, a ouvir e a ponderar sobre sobre a mensagem do reino de Yahushua, né? Que coisa que seria maravilhoso encontrar mundos abertos a ouvir a palavra da promessa de Yahushua. Seria maravilhoso, amados.
Infelizmente, um terço das raças avançadas segue o caos, como está em Apocalipse 12, né, que o dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu. E quando fala terça parte das estrelas do céu, não só são os anjos, mas os mundos que esses anjos governam caíram junto, né? Como a gente viu, a queda de Vênus, a queda de Marte, por se unir aos anjos caídos, a queda, as guerras que existiram em Órion, né, nas Pleiades. Alguns mundos estão divididos, né, entre seres da luz e os que seguiram o dragão. Então, quando fala terça parte das estrelas do céu, não só os anjos, mas os mundos que eles governavam também caíram com eles. Então, seguindo o caos. Mas é um terço. E os outros 2/3 ainda seguem o Criador e outros ainda estão em evolução, ainda estão passando pelos seus processos e precisam ouvir sobre o reino de Yahushua. Então, essa vai ser a missão que vai ser dada aos seres humanos. Por isso, apesar de pequenos, apesar de sermos pós-cinza, o vermezinho de Jacó, né, os macacos pelados, segundo os anjos caídos, Yahweh nos escolheu para essa missão tão grande. Por isso é importante que você persevere até o fim, amado, que você persevere até o fim, o máximo que você puder. Vamos continuar. Infelizmente, um terço das raças avançadas segue o caos, como está em Apocalipse 12. Com estes não haverá acordo, é guerra mesmo. Mas nós, humanos em evolução, teremos apoio dos arcanjos, querubins e dos Elohims nesta guerra, pois sozinhos não duraríamos nem um segundo diante de seres tão avançados. Resumindo o nosso trabalho sobre a humana, de novo, resumindo o nosso trabalho, será sobre humanos que estão em estado de evolução nos vários mundos do cosmos, não com humanos avançados ou humanos assassinos. Então, a nossa missão, ela será com humanos que foram criados em outros mundos e ainda estão em estados de evolução, não com humanos assassinos ou humanos avançados que foram criados por raças de seres dos anjos caídos ou do caos. Então é isso. As raças avançadas do caos já estão sofrendo ataques angelicais hoje. Então, as raças avançadas, tipo as raças da Loja Branca, as raças das Confederações Galácticas, as raças que foram oriundas ou foram degeneradas pelos anjos caídos, elas já estão sofrendo ataques angelicais pelos arcanjos, que estão abrindo caminho para nós no reino milenar. Ou seja, amados, a gente ainda está vivendo o nosso processo e os anjos do Criador já estão abrindo caminho para a gente nas portas eternas. Você entende o quanto é importante isso, o quanto é importante você guardar o que você tem para que ninguém roube a tua coroa? Porque o que Yahweh tem para você é um reinado, é você ser rei e sacerdote, ministrar a outros humanos de outros mundos, a outros universos, a mensagem do Criador. Então, se hoje a gente pouco fala do Criador aqui para os humanos daqui da Terra, né? Então vamos examinar a nossa vida e ver o que a gente tem feito para o Criador hoje. Porque o que ele tem para a gente é que a gente venha falar do reino em outros mundos. Mas e aqui? Será que a gente tem falado do amor de Yahweh e de Yahushua para as pessoas que estão próximas a nós? Essa é uma ótima oportunidade da gente se examinar e de perceber se nós estamos falando do amor de Yahweh, do amor de Yahushua para as demais pessoas daqui, né? Porque se nós, aqui, os vencedores, no caso, aquele que vencer até o fim e receber a coroa da vida, vai receber a missão como rei e sacerdote do Criador, como príncipes e sacerdotes do Criador, anunciar a mensagem da promessa, anunciar Yahushua, o seu sacrifício no madeiro por todos, não só nós, humanos daqui da Terra, mas os humanos e seres de outros mundos que estão em evolução, como o irmão falou, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande
Então, é uma ótima forma da gente começar a se examinar e ver, né, se estamos realmente fazendo a vontade do Criador nas nossas vidas, né. Às vezes não temos oportunidade de falar para muitas pessoas, mas a gente pode estar intercedendo pelas pessoas que estão perecendo, intercedendo pelas pessoas que estão na escuridão. Então é uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre isso, né, porque é muito importante a missão dos príncipes e sacerdotes que sairão vencedores desse período de tribulação aí que a terra vai passar. Então, continuando, né, ele dizia assim: resumindo o nosso trabalho, será sobre humanos que estão em estado de evolução nos vários mundos do cosmos, não com humanos avançados ou humanoides assassinos. Então, o nosso trabalho vai ser com humanos que estão em estado de evolução, né? Não com humanos avançados, né, que partiram para o lado do caos, e nem com humanoides assassinos. As raças avançadas do caos já estão sofrendo ataques angelicais pelos arcanjos que estão abrindo caminho para nós no reino milenar. Ou seja, os anjos eles já estão guerreando com essas facções que são avançadas, mas que seguem o caos. Então eles já estão abrindo caminho para que passe o Rei da Glória, para que passe os seus príncipes, para poder chegar nesses mundos e levar a mensagem do madeiro e do sacrifício de Yahushua. Os anjos já estão batalhando nos mundos dominados pelo caos, as raças avançadas do caos, abrindo o caminho para nós no reino milenar. Quando o reino milenar acontecer na Terra, se formarão túneis de luz levando o homem a mundos distantes. Para ter acesso a estes túneis, o homem estará dentro do querubim na ave, pilotando ele, ou então tendo um querubim arcanjo como piloto. Em certos casos, toda a tripulação será de arcanjos. Então a raça humana entrará neste portal de luz, saindo num mundo distante. Estas são as entradas eternas citadas no Salmo 24. O Rei da Glória é Yahushua, e seu reino espalhará a vários mundos do cosmos, e o seu reino se espalhará a vários mundos do cosmos. Irmãos, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho, assim, uma coisa maravilhosa, uma coisa, assim, surreal, né, parece viagem, realmente, parece uma coisa, assim, que você lê e fala: "Ah, pô, isso é coisa de doido, é coisa de maluco", mas vai para quem acredita, para quem tem fé, para a quem tem fé e não põe limite no poder do Criador. Eu tenho fé para entender que o que ele tem para aqueles que o amam é muito mais daquilo que a gente pediu ou pensou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Yahweh preparou para cada um de nós. Para cada um daqueles que o amam, para aqueles que o amam de verdade, que abriram mão de suas próprias vidas por amor a ele, para viver a vida que ele preparou, que padeceram tudo o que tiveram que padecer nesse mundo, abriram mão da glória desse mundo, sofreram os fardos e os espinhos desse mundo por amor a ele. Então o que ele tem é muito mais daquilo que o olho viu, que o ouvido ouviu e que subiu ao coração do homem. Então eu tenho fé para acreditar que na casa de meu pai há muitas moradas, como ele disse, são reinos, dimensões, mundos, porque príncipes e sacerdotes, eles reinam em reinos, né, claro, isso é óbvio, né, reis, príncipes têm reinos para governar, né. Na escritura diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, para anunciar, nós vamos ser, nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E isso bate muito forte com os vencedores indo anunciar o reino de Yahushua a outros mundos, sabe? Porque foi para isso que ele irá nos constituir, os vencedores, príncipes, reis, sacerdotes, ou seja, representantes dele
do seu reino em outros mundos para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É para isso que ele vai nos constituir reis e sacerdotes, para que a gente anuncie. Então, que hoje você possa viver esse reino, esse sacerdócio e anunciar hoje aqui o reino de Yahushua, que breve vem, que não é esse governo da falsa paz que virá agora, mas o governo milenar após o Armagedon, após ter vencido toda a potestade e principado e retirado a dualidade desse mundo. Os Nefilins criaram a loja branca no cosmos. Imitam o Criador. Até criaram seu Cristo, Maitreya, pois Gadriel ou Lúcifer continua com seu plano de guerra contra o Criador. Agora ele vê uma oportunidade no Axis Mundi que se abrirá sobre a Terra no Apocalipse. Como eles querem dominar e conhecem a Cabala, conhecem o poder do hexágono, representado nos mundos e dimensões, eles imitam o Criador e até mesmo criaram a classificação atual dos anjos da Cabala, sendo Metadaron o líder deles. Como eu já havia explicado para vocês em outros vídeos, que existe a Cabala draconiana, que invoca os 72 demônios da Goétia. Existe a cabala teúrgica, que invoca os anjos caídos, que imitam os anjos do Criador, que se fazem passar por anjos de luz, mas é tudo magia hermética, magia teúrgica, magia da teosofia, magia do gnosticismo, né? Então, eles imitam, porque eles conhecem essas ciências, né? A cabala quer dizer recebimento, receber, né? Receber o conhecimento do Criador. Né, os antigos hebreus, eles a usavam apenas para conhecer os segredos de como funciona o universo e os vários mundos e dimensões que existem, né? Então, era a ciência dos antigos construtores, a geometria, a astronomia, o estudo dos astros para contar os tempos, a geometria sagrada que está inerente a tudo que a gente vê na natureza, no mundo, né? A matemática, a escrita, a letra, né, a escrita, né, dos símbolos, como eu posso dizer, que antigamente era os caracteres, né, os caracteres que davam aí a como se comunicar na escrita. Então, todas as 7 ciências que compõem, a ciência dos números, né, que compõe aí, que é necessário para você construir, para você ser construtor, né, a tribo de, por exemplo, a tribo de Isacar era a tribo dos construtores, a tribo relacionada às construções, às artes, a tudo aquilo que tem a ver com as artes e com as construções, né, era a tribo de Isacar. Então, esse conhecimento dos antigos construtores, né, quando eu falo os antigos construtores, né, eu estou me referindo aos construtores que hoje ainda são fiéis ao Criador, né, não a terça parte dos construtores caídos, que passou também esses conhecimentos para os seus adeptos de forma deturpada, né, de forma adulterada, vamos dizer assim, né. Então, Gary Wayne, no livro da conspiração do Gênesis 6, ele fala também bastante da deturpação das 7 ciências. Então, existe a cabala sem deturpação, sem adulteração, que não era para invocar anjo, não era para criar magias, para abrir portais, não era para usar o número, a geometria e as formas para nem a letra para fazer magia, né, porque o que aconteceu foi que os satanistas, eles converteram os códigos, eles converteram a letra, a escrita, a geometria em códigos de magia para invocar os anjos caídos, para realizar os seus desejos, quando não os gênios da Goétia para realizar os seus desejos. Então, essa é a diferença. Então, como eles foram anjos e sabem como é que funciona tudo isso, como o Criador fez as coisas, como o Criador criou o universo através dos seus construtores, os nefilins, eles tentaram copiar isso, né. Eles imitam o Criador, pois acreditam que só assim podem controlar o mundo.
ao contrário dos Shedins, dos demônios, que respiram o mal, que respiram o inferno. Então, os Nefilins, os filhos dos anjos caídos e os próprios anjos caídos acreditam que só podem conseguir governar e controlar o mundo se eles imitarem a forma do Criador de governar, né? Porque senão, do contrário, eles não seriam aceitos. Então, por isso eles imitam tudo, porque eles têm que criar um reino cópia, eles têm que criar um reino Xerox, pois acreditam que só assim podem controlar o mundo, ao contrário dos demônios e das raças do caos, que respiram o mal, respiram o inferno. Então, no caso destes, o negócio deles é guerra, destruição e tal, né. E os anjos caídos, eles estão ali, os nefilins dos anjos caídos também estão ali para manter o controle desses demônios, dessas raças de demônios. Com este poder de imitar a verdade, Melquirecha, o espírito do mal, ou seja, o espírito de Terron, do caos primordial, o espírito de Tiamat, o dragão do caos primordial, com este poder de imitar a verdade, Melquirecha, o espírito do mal, está preparando o mundo para receber Maitreya, o rei do mundo, imitando o Cristo de Deus, entre aspas. Ele se manifestará em Londres e nas principais cidades do Ocidente. Em Roma, ressuscitará o Papa Negro, que sofrerá um atentado, e com isso toda a terra seguirá ele como rei do mundo. Então ele vai fazer grandes sinais e prodígios e até uma ressuscitação milagrosa, entre aspas, ele vai fazer. Uma ressuscitação por poder de anjo caído. Ele se apresentará como o Cristo de Deus, né, como Messias, e dirá ao mundo que as pessoas que nesta época tiverem sido levadas no arrebatamento foram tiradas da terra para não impedir a evolução da raça humana. Então você veja que ele vai usar essa desculpa, né? Ele vai, quando o arrebatamento acontecer dos justos, ele vai dizer que as pessoas que foram levadas no arrebatamento foram tiradas da terra para não impedir a evolução da raça humana. Ou seja, que essas pessoas foram tiradas da terra porque eram pessoas bitoladas, eram pessoas de crenças limitantes, eram pessoas arraigadas nas suas crenças, nas suas religiões, né, então elas iam atrapalhar a evolução da humanidade. Então elas foram levadas. Inclusive o próprio Rafael Hungria falou agora em um dos seus últimos vídeos, ele tanto falou da chegada do Dajjal, né, lá no Oriente, que ele está falando já para as pessoas que seguem ele, sobre o Dajjal, que vai unir lá judeus, árabes e muçulmanos, que as pessoas vão ter ele como o anticristo ou do lado de lá como o suposto Messias, né, o anticristo que muitos falam. Mas ele também disse que vai acontecer aí também uma suposta vinda de um Messias que vai trazer uma confusãozinha no mundo. E eu tenho para mim que isso aí é o Yahushua que vai arrebatar o seu povo. E quando eu digo isso mais uma vez, eu enfatizo que eu não estou falando de placa de igreja, mas eu estou falando da igreja, pessoas espalhadas no 4 cantos da terra que são fiéis ao Criador. Fiéis a Yahweh, a Yahushua, independente se elas conhecem ou não o nome Yahweh e Yahushua, mas no coração delas elas são fiéis ao Criador, ao Deus das Escrituras, né, aquele que se manifestou aos hebreus e que muitos dizem que foi Terrom e na verdade a a interação de Terrom, de Melquirecha, com os hebreus estava mais relacionada a misturar as crenças deles com as crenças pagãs do que com os juízos que Yahweh levantou contra eles e contra os povos e raças de Néfilins que estavam no meio deles. Então, a gente vê aqui que ele está dizendo que quando Maitreya vier, ele vai dizer que as pessoas que foram levadas no arrebatamento foram levadas para que não impedisse a evolução da raça humana. E o próprio Rafael Hungria comentou que ia acontecer uma vinda de um suposto Messias que ia trazer uma confusãozinha no mundo, mas que eles, os despertos, entre aspas, não iam se deixar levar por isso, né?
Mas o que é essa confusãozinha? Eu tenho para mim que é o próprio arrebatamento. Agora, muitas pessoas me perguntam, têm dúvidas, assim, como saber então que são as naves do Criador, se não são as naves da Loja Branca? Porque é o seguinte, meus queridos, quando Yahushua ele fizer a evacuação mundial, que seria o nome correto, né, onde ele vai levar as pessoas que creem nele, são fiéis, que são piedosas, são justas, né, na plenitude dos gentios, no fim do tempo da graça, para começar novamente o tempo dos hebreus com os 144.000, ninguém vai ver uma suposta vinda, ele não vai aparecer. Yahushua só vai aparecer, todo olho verá Yahushua somente no Armagedon, no final dos 7 anos de tribulação. No arrebatamento, ninguém vai ver o Salvador. Os anjos, eles vão vir com as suas naves. E nem as pessoas que vão estar aqui, que vão ser arrebatadas, elas vão saber. Quando elas verem, elas já foram. Tipo, é Yahushua que vai ter escolhido, né? Ele vai escolher e quando a pessoa vê, ela já foi. Quando ela viu, ela não tem nem como ela analisar se é ou se não é. Quando ela vê, ela já foi, porque é Yahushua que vai escolher. Ele não vai aparecer no céu, as pessoas vão ver ele vindo para poder analisar se é ele ou não. Quem foi escolhido de Yahushua vai ser levado sem perceber, não abrir e piscar de olhos. Quando vê, já está junto de Yahushua. Já o Maitreya não, o Maitreya vai ser um acontecimento. Quando o Maitreya chegar, televisão vai mostrar, ele vai aparecer no céu, as naves todas das frotas dele vão aparecer no céu, vai ser um acontecimento, né? E a vinda de Yahushua não, as pessoas simplesmente vão sumir. E vai trazer uma certa confusão no mundo, que eu acredito particularmente, né? Isso é uma crença minha, ninguém é obrigado a acreditar, que vai ser no momento em que eles vão desligar tudo e vai acontecer o grande reset para desviar a atenção e o foco do sumiço dessas pessoas. Eles vão aproveitar a confusão e o caos que o mundo vai estar com o sumiço dessas pessoas. Então é isso, amada. Essa é a diferença, ok? E a Yahushua só vai ser visto por todo olho no Armagedon. Lá no Apocalipse 1, lá em Mateus, existem 2 acontecimentos. Ele fala que todo olho verá no dia da sua vinda. E depois, quando ele fala do arrebatamento, ele diz nos dias anteriores ao dilúvio. Então, a gente vê aí 2 tempos. Momento em que todo olho verá que o céu vai tremer, um grande terremoto vai acontecer, o sol e a lua não vai brilhar, ou seja, vão acontecer sinais e coisas na terra e não tem como ser uma vinda onde ninguém vai ver, né? Porque terremotos vão estar acontecendo, a lua vai estar virando sangue, o sol não vai brilhar, né? Grandes fenômenos vão acontecer na Terra para manifestar que ele está chegando. Então, não tem como isso ser uma vinda como ladrão. E ele também fala da vinda dele como um ladrão de noite, que se o pai de família não estiver vigiando, ele não vai perceber. Então, não tem como uma coisa estar relacionada com a outra. Então, em um momento, fenômenos vão acontecer que vão manifestar a sua vinda, onde todo olho verá. Em outro momento, ele fala nos dias anteriores ao dilúvio. O dilúvio, o que que o dilúvio é? O dilúvio foi um apocalipse, não foi? O apocalipse da época de Noé foi o dilúvio. Então, a gente pode entender nos dias anteriores ao apocalipse, esse que vamos viver nesse arco temporal agora, estará um no campo, um será levado e outro será deixado, entendeu? Então a gente vê que realmente, quando eu fui analisar isso, eu vi que realmente são 2 tempos distintos. Porque se você está percebendo os sinais no céu, um grande terremoto acontecendo, várias coisas acontecendo, manifestando a vinda do Criador, você não precisa estar vigilante, porque você está vendo, vai estar sabendo que ele está vindo ali pela manifestação da sua glória. Agora, se ele manda você em outro momento vigiar, porque você não sabe o dia nem a hora, e que ele virá como um ladrão, e a vinda como um ladrão, ela remete à questão do quê? A questão de sequestro, rapto, roubo,
Então, a vinda como um ladrão é para sequestrar, raptar, arrebatar, né? Eu só fui me ligar nesses detalhes só agora, né? Então, existe toda essa questão. Então, vamos continuar para a gente encerrar o vídeo de hoje, que já vai ficar muito grande. No entanto, o seu reino começará dividido, pois no Oriente se levantará outro líder. Então você veja que o reino de paz do Maitreya, a suposta paz mundial, já vai começar dividido, porque vai se levantar outro líder no Oriente. O Maitreya vai governar o Ocidente. Vai começar dividido, porque ele vai ter que dividir o reinado dele com o da Jal do Oriente. Porque no Oriente se levantará outro líder chamado de Dajjal ou Anticristo. Os dois farão uma aliança e reinarão no mundo por 3 anos e meio. Só no final quebrarão o pacto e começará uma guerra terrível entre eles, que é aquela passagem que diz que quando disserem paz e segurança sobrevirá repentina destruição. O Ocidente seguirá o Maitreya e o Oriente seguirá o Dajjal. Falo do Médio Oriente. Eles levarão as nações à guerra. Uma guerra terrível ceifará parte da humanidade. Milhões morrerão. Será a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial é a guerra entre o Dajjal e o Maitreya, o rei do Norte e o rei do Sul. Lembra lá em Daniel? Guerra entre o rei do Norte e o rei do Sul? Essa que será a Terceira Guerra Mundial. Hoje nós estamos vendo aí um certo rumor de guerra, pode ser que aconteçam conflitos, que aconteçam coisas para poder acelerar o caos no mundo, mas ainda não será a Terceira Guerra Mundial. Segundo o autor do livro, a Terceira Guerra Mundial vai ser entre o Maitreya e o Dajjal, o rei do Norte e o rei do Sul. Eu citei o Oriente Médio, pois a China. Então, voltando, eu citei Oriente Médio, pois a China seguirá o Dajjal, mas o Japão, Índia e outros países com influência budista e hinduísta seguirão Maitreya, que além de se dizer o Cristo, também se dirá o Buda iluminado que veio para salvar o planeta. Então a gente vai ver todos esses acontecimentos acontecendo e o Ocidente vai seguir o Maitreya e o Oriente vai seguir o Dajjal. Durante 3 anos e meio eles vão fazer uma aliança e depois desses 3 anos e meio eles vão quebrar a aliança. Então, amado, depois desse encerramento aqui, eu encerro esse vídeo de hoje com a parte 8 do Invasão Nephilim, Portas Eternas ou Buracos de Minhoca. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aí aos capítulos finais. Nós vamos ter aí ainda mais alguns vídeos do Conto da Vida Real para somar com essas informações. Então, vocês aguardem o próximo vídeo que vai vir, os próximos vídeos que virão, né? Eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Curte, compartilha o vídeo. Comenta aí embaixo a sua opinião, o que você acha disso tudo. Se inscreve se não for inscrito. Assista os outros vídeos do canal. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos. E muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença até aqui, por ter me escutado até esse momento. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.